queridos amigos que escutam e seguem o canal Insert Coin Brasil. Hoje vamos falar da revista Game Power número 10. Abril de 93, 64 mil cruzeiros. Como eu sempre mostro aqui, a inflação na época era galopante. E a Game Power número 9 custava 49 mil cruzeiros e a número 11, 85 mil. Então em 2 meses aí tivemos praticamente 100% de inflação. Em 94 conseguimos vencer isso, mas como o povo brasileiro não sabe votar, estamos voltando a esta terrível realidade. Mas vamos que vamos, não é mesmo? Falando da revista em si, temos aí principalmente o jogo Star Fox, que foi um jogo realmente revolucionário, não só em termos de jogabilidade, mas os gráficos, a tecnologia foi revolucionária. Street Fighter 2 Turbo Hyper, que nada mais nada menos é o Street Fighter com já alguns chefes, alguns golpes diferenciados. O Nigel Mansell, que ele aborda rapidamente, não é um jogo muito importante aí. Muitos lançamentos de NES, Super NES, mas muito jogo que não fez muito sucesso. E o Batman Returns, que é um jogo muito legal, inclusive eu fiz um review só dele, tem um link aí na descrição da revista. E então é isso daí. Entrando na revista, temos aí a carta do editor, onde podemos ver que a revista deu uma repaginada, acho que deve ter chegado o Paint para eles editarem a revista lá no 486, que não era nem Windows 95 ainda. Então deve ter chegado uma hiper ferramenta lá de edição. E eles reformularam a revista, realmente ficou mais legal. Eu vou fazer no futuro aí reviews de revistas anteriores. E o jogo do mês realmente é o Star Fox, devido à tecnologia SFX, que como se fosse um boost, que deu aí no cartucho, que com o cartuchinho, aquelas fitinhas, a gente conseguiu um gráfico 3D que realmente foi uma revolução. Então acabou sendo o jogo do mês, apesar que o Batman Returns também é muito legal. Falando aí das cartas, tem bastante coisa interessante aqui. Em primeiro lugar, o desenho do Ryu, dá pra ver que é um desenho bem amador. E seguindo aí, tem um monte de pergunta que eles fazem, Dica que eu vou salientar aqui é dica furada. Os meus amigos disseram que para jogar com os 4 últimos chefes do Street, só ficar apertando simultaneamente o X antes da tela. É verdade? Olha a resposta dos editores. Seus amigos deliram, meu. Essa manha com certeza é furada, vai por mim. O que mostra aí, a falta que fazia na época Google, Hoje no Google você encontra lá todas as dicas de um jogo, no YouTube, vídeo, como que você faz, E nessa época realmente, se você não tinha onde buscar, você perguntava nas cartas do leitor. Acho que sempre é bacana falar sobre isso pra gente ver a diferença dos mundos, Muito legal. Então o primeiro jogo já é o jogo da capa, o especial do mês, que é o Star Fox. E aí, eles montaram de uma forma bem legal aqui a escolha da sua viagem, os níveis ali em cima, os bonequinhos embaixo, o último chefão aí que vocês podem ver no videozinho, realmente foi sensacional quando saiu. Uma experiência muito diferente das demais que tinham na época. E aí ele salienta aqui também aquela questão que eu já falei da tecnologia SFX, que permitiu num console de 16 bits fazer gráficos 3D revolucionários, pra gente ver o poder que a Nintendo tinha naquela época. Não dava para imaginar que em termos tecnológicos, hoje em dia a Microsoft e a Sony iriam dominar completamente o mercado, e a coitada da Sega hoje em dia, quase falida, nem se fala, ficou completamente para trás. Aí passando para os outros jogos, conforme eu falei na capa, tem bastante lançamento, mas são jogos muito ruins, são jogos que não fizeram sucesso. Começando por esse Dodgeball aí, que é ridículo. O Dodgeball nada mais é que nossa queimada, Um joguinho de queimada. Você precisa jogar a bola no cara e ele, se não defender com
com a mão, ele tá fora. Pega na cabeça do desgraçado, ele sai do jogo. Então realmente é um jogo japonês que acabou nem saindo no ocidente, de tão, né, diferente que é, não tem nada a ver com a nossa cultura, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, no ocidente não tem nada a ver. E aí segue aí os jogos comédias, né, cara, esse Doomsday Warrior, que é ridículo, esse Gods aí também nem se fala, e o Dragon Quest V, que aí sim é um jogo formidável, mas naquela época, assim como o Final Fantasy, ele não tinha muito destaque no ocidente, né? Os Estados Unidos não compravam a ideia, e como nós sempre fomos colônia dos Estados Unidos, se ele não faz sucesso lá, não faz sucesso aqui. Só depois que os americanos começaram a olhar para esse tipo de RPG, e aí realmente começou a fazer sucesso. A gente passa aí pro Hyper Voleibol, que pra quem gosta de esporte, realmente foi um jogo bem bacana da época, mas dá pra perceber que com certeza eles nem tinham um jogo ainda, porque ainda estava em japonês inclusive, mas esse realmente chegou aqui no ocidente e fez bastante sucesso, então é um jogo que acabou pegando por aqui. Aí passando para esse próximo jogo é o The Duel Test Drive 2, que é um daqueles jogos que hoje você olha, mesmo quem viveu aquela época como eu, não entende como pode existir um jogo porcaria desse, né? Pra quem joga GTA, tem possibilidades praticamente infinitas, não só o 5, que é maravilhoso, mas desde o 3, o 2, era sensacional. Não dá pra entender como que um jogo desse algum dia chegou a ser lançado, que é mais chato do que o Zorra Total, né? Então, aí passa para outros jogos, como eu falei, são jogos muito periféricos, esse Kakoma Knight aí, Knife, né? Um jogo que nunca ouvi falar, nunca vi, ele segue aquele estilo de jogo que é como se fosse um puzzle, né? Que você vai escapando dos monstrinhos e vai abrindo uma figura por trás. Tem esse X-Zone, que no vídeo aí parece estúpido, ele até que é estúpido, mas com a bazuquinha lá até ficava legal, né? Um jogo pra usar com aquela bazuca do Super NES. E esse Whirlo aí, que pelo amor de Deus, né, gente? Que é isso aí? Esse jogo aí tem que entrar no hall dos ridículos, né? Não dos jogos normais. Aí a gente passa pro Batman, que realmente é um jogo que, na minha opinião, é até menor que o Star Fox. É que ele é um jogo meio hoje comum, né? Porque é um beat'em up, como os Final Fight da vida. Mas naquela época você fazer um beat'em up com o Batman, né, realmente era muito bom. Mas eu não vou falar muito sobre esse jogo, apesar dele ser aí o grande destaque da Game Power, dá pra perceber porque ele tem muitas páginas, né? E ele fala de cada chefe, e inclusive ele dá um destaque legal aí pro último chefe também, né? Mas como é um jogo que é muito bacana, eu fiz um vídeo próprio pra ele. Então se vocês tiverem mais interesse aí, deem uma olhada nesse vídeo que vale realmente muito a pena. Um jogo muito bacana. Passamos aí para a sessão de Telamania, que era o que? Era basicamente as promessas, né, do mercado, e de todas as sessões da revista, essa que eu mais gosto, né, porque a gente vê o que virou realidade e o que foi boato, o que foi um fracasso, né, então eu acho muito legal. E esse Telamania, ele foca, né, nos jogos que você já tinha pro fliperama e não tinham saído ainda para Super NES, e ele estava prometendo, né, principalmente os jogos que eram aí da Neo Geo, né. E, nossa, tem uma coisa aqui que é sensacional, cara, isso realmente merece um destaque, que é assim, a Konami resolveu partir para a linha de acessórios do Super NES e lançou o Hyper Beam, um joystick sem fio. A diferença está no receptor, em formato de parabólica, que permite perfeita recepção a uma distância de até 6 metros. Vocês veem, uma coisa que hoje pra gente é normal, né, super comum, naquela época era uma invenção enorme, e para você captar o sinal, precisa de uma parabólica. Absurdo, né? Se bem que, às vezes eu tô jogando no Xbox e dá um ódio porque ele não consegue identificar o controle, e aí realmente às vezes dá vontade de ter uma parabólica. E aí do lado, sensacional, né, o Geo CD-ROM,
que, poxa, sensacional, console maravilhoso. Até hoje ele é meio raro porque ele não foi um console muito popular, na época ele era muito caro, inclusive tem o preço dele aqui. O kart está saindo por $200, né? Então, poxa, $200 hoje é caro. Nos Estados Unidos, obviamente, aqui no Brasil isso aí é, né? Mas lá nos Estados Unidos hoje é caro. Imagina naquela época sair um console de $200. Era para os milionários, né? Não era nem para os playboys, era para os milionários. Então, esse realmente vingou, e como vingou, mas era para um público muito restrito, quem realmente tinha grana, mas até hoje é um dos melhores consoles que foram feitos. Muito bom mesmo, vale a pena se você tiver a oportunidade de jogar, vale muito a pena. Aí a gente passei para a sessão de arcade especial, né, que a revista, apesar de ser Game Power, é focada na Nintendo, que estava bombando muito mesmo nos arcades, eles colocavam aqui também. E eu acho muito bacana essa parte, porque o Street Fighter, né, vocês podem ver aí nos outros reviews, ele sempre está presente nas revistas, porque ele fez muito sucesso. Era da Sega, era da Nintendo, sempre estava presente. E saíram muitas versões, né, inclusive piratas. Essa versão aqui especificamente, o Street Fighter 2 Turbo Hyper, ele até coloca aqui novos golpes: Chun-Li, bola de fogo, Blanca, bolinha pra cima, e Honda, voo, Sumo, 45 graus. Pro pessoal que joga hoje aí, pô, isso aí sempre existia, né, cara, fazer um golpe. Hoje você vai jogar Street Fighter, tem 50 milhões de personagens. É inacreditável que naquela época um golpe novo diferenciava um jogo do outro, mas era assim mesmo. O jogo fazia tanto sucesso que lançavam várias versões com coisas ridículas a mais, e mesmo assim fazia muito sucesso. E um detalhe aí no lado, que saiu o Street Fighter para 8 bits também. Obviamente era muito tosco, né? Mas para quem não tinha grana para um 16 bits, tinha que se conformar com um desse mesmo. Aí, continuando na sessão de arcade, tem o Fatal Fury 2, que também é um jogo muito bom. E o Fatal Fury, ele falou lá do Art of Fighting na outra página, são aí os jogos que foram a base, né, do King of Fighters, que existe até hoje. Então, fez muito sucesso, não tanto quanto Street Fighter, né? Street Fighter não tem comparação, mas realmente foi também muito importante. Continuando aí a sessão de arcades, tem esse ARM Champs, que eu, pra ser sincero, joguei só uma vez, né? Porque o hardware era muito caro, você tinha uma mãozinha robótica, né? E era aqueles campeonatos de braço de ferro, muito americano isso, né? Muito americano. E então aqui no Brasil era meio difícil, joguei só uma vez. Aquele do Sonic Man também, que você dava soco na máquina, pô, era demais, cara, demais, mas era muito difícil de achar. Então, hoje mesmo acho que nem deve existir mais em lugar nenhum, só nos States mesmo. Então vale muito a pena. Nas Power Dicas aí, tem trocentas mil coisas. Eu dei um destaque aí pro jogo Rama 1,5 Chapter 2, que é o jogo que mais tem dicas aqui da revista. É um joguinho também, na minha opinião, bem besta. Nunca tive muita vontade de jogar, nunca gostei muito, porque é aquele tipo de jogo que é extremamente ocidental, né? Tem as menininhas de colegial lutando. Pô, você vai jogar um jogo desse, você quer destruir quer tirar a cabeça do personagem, né, cara? Não quer dar chute no saco do urso panda, né? Então não tem muito a ver com o ocidente também, mas foi o jogo que mais teve dicas aí, então eu coloquei esse, né? E fechando aí a sessão, sempre eles colocam uns joguinhos aí do Game Boy. Eu particularmente gosto muito de falar de Game Boy também, porque esse Game Boy primeiro é um tijolão, ele era muito divertido, e tanto que ao contrário do Game Gear, né, até hoje você tem aí no mercado o Game Boy sem Dead Pixel, né, sem aqueles pontinhos pretos, e o Game Gear hoje você não acha um que não tenha Dead Pixel. Então, só pra gente ter uma ideia de como a tecnologia que a Nintendo utilizou, que ela investiu, sempre foi à frente da Sega, né. E o Game Boy, ele teve uma função muito importante aí nesses últimos anos, né, nos anos cruciais lá do Pokémon, que a Sony estava fazendo sucesso, porque ele meio que sustentou, né, a Nintendo.
nesses anos terríveis aí que ela passou. Então eu tenho 2 joguinhos aí, o Bonk's Adventures, que é como se fosse um Mario Bros, bem bestinho o jogo, e o Outburst também, porque os dois aí tem um videozinho só pra vocês terem uma ideia de como tinha pouco recurso o jogo, mas era bem legal. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade eu pego meu tijolão lá e dou uma jogada, que realmente vale muito a pena. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sempre posto algum vídeo novo aí de revista antiga, então curtam aí o vídeo, divulguem no Face, no Google+, onde vocês quiserem, tá ajudando o canal aí, estimulando o canal. Se inscrevam, espero que tenham gostado. Um abraço a todos, até mais.